Bom, olá pessoal, eu sou o Luiz Drouet, sócio fundador da Share RH. Estou aqui para apresentar para vocês uma nova iniciativa da Share que busca materializar, ou concretizar o nosso propósito, que é valor compartilhado em recursos humanos. E nós já fazemos isso através de diversas iniciativas e agora também através desse canal, que é o Share Minutes. Nós vamos fazer entrevistas super interessantes, temas relevantes e pessoas que vão compartilhar um pouco sobre liderança, gestão, empreendedorismo, com o objetivo de levar esse conhecimento até você. Então hoje, nessa primeira edição, a gente está muito feliz de receber aqui o Márcio Fernandes. O Márcio ele foi considerado pela revista Você S.A. o líder mais admirado do Brasil em 2014, obtendo a maior pontuação da história da pesquisa, com 98,3% de satisfação e engajamento do seu time. Por 7 vezes consecutivas, conquistou o reconhecimento de melhor empresa para se trabalhar entre os grandes grupos. Em 2016, foi nomeado executivo de valor em seu setor pelo jornal Valor Econômico. Em 2017, alcançou 100% da confiança dos seus, até então quase 4 mil colaboradores, de acordo com a pesquisa GPTW, e foi considerado pela segunda vez o líder mais admirado do Brasil pela revista Você S.A. Por 3 anos consecutivos, sua empresa foi eleita a melhor empresa para trabalhar da América Latina, também pelo GPTW. Nomeado aos 36 anos presidente de uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do país, criou uma nova filosofia de gestão que desafia o modelo tradicional e propõe ao mundo corporativo uma nova possibilidade, Felicidade dá Lucro, que também é o nome do seu primeiro livro lançado em 2015. Em novembro de 2017, lançou seu segundo livro, O Fim do Círculo Vicioso. Bom, Márcio, primeiro, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje no Share Minutes. É a nossa primeira edição e a gente está muito feliz de poder estrear com a sua participação aqui com a gente. Eu preparei algumas perguntas aqui, a ideia é um bate-papo bem informal e a gente poder aproveitar um pouco da sua experiência, do seu conteúdo e aprender um pouco mais também. Legal, eu que agradeço o convite. Maravilha. Bom, a primeira pergunta que a gente elaborou aqui e lendo os seus livros fica muito claro, especialmente no primeiro, Felicidade dá Lucro, muito do trabalho que você desenvolveu em torno da filosofia de gestão tem uma relação clara com a formação que você recebeu desde pequeno em casa, o exemplo do seu pai, da sua mãe. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa formação, desses valores que te ajudaram depois a desenvolver o modelo em torno de afetividade e efetividade, para a gente poder entender um pouquinho da raiz da filosofia de gestão. Muito legal. Bom, começa do jeito que eu gosto, falando de coisas que realmente importam. Para mim, a família é o valor número 1. É por ela que a gente faz tudo que a gente faz. E não tem como a gente destoar disso no dia do trabalho, no ambiente onde a gente produz. Infelizmente, muita gente tenta fazer com que a gente possa ser feliz em casa e deixar isso acontecer de uma forma diferente no trabalho e chamam isso de ambiente produtivo. Eu discordo profundamente. Com certeza. E, obviamente, busco nos meus valores a base do que eu acredito e por isso coloco a família em primeiro lugar para construir essa plataforma que me faça querer estar no ambiente de trabalho. Então, os valores que eu tenho e o propósito que eu busco é o que pavimenta a forma como eu faço a gestão. Olhando para dentro do ambiente de trabalho, por muitos anos, as empresas pensaram exclusivamente na efetividade dos resultados. Então, o ambiente tinha que ser produtivo, próspero, construtivo, mas não consideravam os sonhos das pessoas e muito menos os valores dela. É muito comum nas empresas, quando você chega, as empresas te mostram a visão, missão e valores. E diz para você, siga. E você tem essa única chance de atender aquele pedido, que na verdade é mais uma ordem. O modelo proposto, ele também combina, além da efetividade de fazer coisas produtivas e construtivas, que se faça de uma forma próspera, para que você consiga fazer isso por muito tempo. E com tanta qualidade, porque você acredita, pratica porque você opta por isso, é uma coisa que tem a ver com o que você busca para a sua vida. E, obviamente, quando você faz dessa forma, você melhora esse ambiente. E depois você compartilha mutuamente, porque você cria um ambiente favorável para que outras pessoas também prosperem. Então, a filosofia de gestão, ela é pensada para vincular valores a propósitos e fazer convergência entre pessoas e empresa. Por isso que tem que ter a efetividade do trabalho com resultados que são resultados muito bons, mas a afetividade do dia a dia para fazer com que isso aconteça por muito tempo.
Legal. Eu queria explorar esse equilíbrio desses dois pilares com você, porque eu vejo que muitas iniciativas de empresas, muitos movimentos em torno de uma agenda mais afetiva, vamos chamar assim, eles acabam não se sustentando ao longo do tempo por falta de resultados, talvez por deixar de olhar para esse equilíbrio, né? E é um preconceito também muito comum de pessoas que conhecem pouco da filosofia ou dessas iniciativas, de achar que é um movimento meio abraçável, né? Eu já ouvi essa história algumas vezes. E qual é o segredo, então, de você conseguir equilibrar esses dois pilares para garantir com que, além de você, obviamente, ter um ambiente de felicidade, onde as pessoas trabalham com propósito, isso gere resultado e tenha essa sustentação financeira que a gente sabe que é importante? As pessoas, elas estão preparadas para fazer coisas boas. O que tem feito elas fazerem coisas tão medíocres é esse ambiente que ele tem sido muito ofensivo. O que nós estamos tentando fazer é criar um ambiente onde as pessoas queiram fazer bem feito. Então imagina, toda a estrutura de comando e controle que são criadas para controlar, organizar, comandar as pessoas, elas deixam necessariamente de ser úteis à medida que as pessoas querem ser produtivas. Então, ao invés da gente fazer um ambiente que tem só o lado racional, a gente também usa o lado emocional. E vinculando as emoções das pessoas, fazendo com que elas possam trazer para a empresa os seus propósitos e os seus sonhos, elas se sentem melhor. Então, um ambiente de proximidade que gera credibilidade e se transforma em confiança, fazendo com que as pessoas estejam ali de corpo presente por opção, mas também corpo e alma presente. Então não tem essa dissonância que as pessoas dizem, se eu crio um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma pessoa, esse ambiente é abraçamento de árvore. Bom, é muito longe disso, ao contrário. Claro. Quando a pessoa encontra um ecossistema favorável para que ela se desenvolva, ela prospera. E o que a gente precisa oferecer para essas pessoas é simplesmente imparcialidade. Perfeito. Então nós precisamos oferecer um caminho justo, crível, para que elas se desenvolvam. Obviamente, não é a empresa como assistencialista atuando em todas as frentes para fazer com que a pessoa não precise fazer nada. Ao contrário, nós incentivamos o protagonismo para que as pessoas que querem busquem novos caminhos. Isso faz com que as empresas possam ter uma rentabilidade muito maior e possam ter resultados que ela talvez ainda não tenha sonhado. Porque só com a quebra da inércia, os resultados aumentam muito. Eu tenho um histórico de empresas que eu dirigi e de empresas que eu frequento hoje que têm resultados muito acima da média, porque as pessoas querem fazer. Agora, se você cria um ambiente favorável também, além do resultado financeiro que se mede em produtividade, em qualidade, em rentabilidade, você pode medir também a reputação da companhia. Porque a reputação da companhia é o instrumento que vai fazer com que ela viva por muito tempo. E as pessoas que trabalham nessa empresa são as primeiras a serem abordadas para falar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é fake. Então, é importante que esse equilíbrio aconteça sempre, com imparcialidade e com bilateralidade, para que as pessoas de fato possam participar. Então, não tem nada de favorecimentos, ao contrário. O que acontece ali é um ambiente próspero, onde o protagonismo vale a pena. Perfeito, perfeito. Bom, na abertura a gente leu todos os reconhecimentos que você já recebeu, sua trajetória de sucesso, mas eu tenho certeza que o início não foi fácil, né? Quando você começou a experimentar essas ideias, começou a colocar em prática, a gente sabe também pelo seu testemunho nos livros de que você encontrou barreiras, né? E eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você lidou com isso, quais foram os seus principais desafios e qual foi a importância dessa perseverança, dessa convicção que você desenvolveu em torno do modelo para você conseguir atingir os resultados e conseguir replicar isso e aumentar o impacto dessa filosofia. Bom, assim como todas as pessoas que mudam de vida ou que iniciam a fazer coisas diferentes, eu tive muito medo. Todas as vezes que você vai começar a empreender algo que você não domina, é um sentimento comum. E óbvio, eu tive também, e não é fácil. Enfrentar modelos tradicionais é muito difícil.
Então, se você é o presidente da empresa, isso fica mais fácil, porque você tem uma dose de poder para fazer com que o ambiente se ajuste. Mas as pessoas, diferente do que muitos pensam, eu não comecei a fazer isso quando eu me tornei o presidente de uma empresa. Então, quando eu estava numa área muito pequena, com pouquíssimas pessoas, eu já tinha essa vontade, já buscava a criar essas atitudes. Isso, obviamente, me impôs riscos e fez com que eu tivesse preocupações, tensões e até algumas objeções, mas o que eu recomendo para as pessoas que querem fazer uma gestão que se adeque a essa atualidade que a gente está vivendo e que remeta a uma prosperidade que a gente tanto busca, correr um pouquinho de risco vai fazer parte, se expor um pouquinho também. O que não pode é desistir, mas você consegue sim criar uma ilha paradisíaca, eu falo disso no meu segundo livro, e ela pode ser tão paradisíaca e agradável que você queira transformá-la num arquipélago. Quem sabe ela não vira um continente e domine até o mundo. De repente, numa área, começa um protagonismo tão incrível que a empresa toda aproveite. Foi o que aconteceu comigo. Obviamente, no começo foi muito difícil, foi muito criticado, as pessoas não conheciam os resultados que isso podia trazer. Depois que tem os resultados na mão, fica tudo muito mais fácil. Mas, no começo, as críticas são severas. Depois, quando as coisas andam, os resultados aparecem, as pessoas querem fazer também. Perfeito. O mais interessante é que as pessoas querem melhorar. E aí elas encontram nisso uma oportunidade para fazer. Bom, quem se aprofunda na filosofia de gestão, procura entender muito desse modelo, fica claro de que é um modelo coletivo, né? Então, o seu papel como líder foi fundamental, com certeza, para inspirar, para liderar esse processo, mas teve muita participação de muita gente, né? E o modelo, ele prevê isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco de esse aspecto coletivo, da importância de que todos tenham a possibilidade de participar e dar a sua opinião, e o quanto que isso também é um desafio, né, num processo democrático, né, onde muitas vezes torna o processo todo mais trabalhoso, né? Sim. No ambiente tradicional, o chefe manda e o resto obedece. Nesse ambiente que a gente está tentando criar, inclusive falo disso no meu terceiro livro, que eu estou trabalhando nele agora, A Liderança Necessária, que é como se tornar o líder da nova liderança, é o líder que não necessariamente tem patente. Ele se torna líder porque ele resolve empreender coisas que fazem sentido para o todo. Perfeito. E aí ele assume um papel de protagonista dentro de uma situação. Esse é o ambiente que a gente quer criar. Agora, o que impede que isso seja maciço e que seja criado em tempo integral é que os líderes da atualidade ainda são muito presos aos modelos que vivem, basicamente por conta do ego. Então, os modelos já estão ruindo, já estão falindo, os resultados já não são mais os mesmos, mas a estrutura de comando e controle do poder continua inalterada. Ou seja, não vai prosperar, não vai levar adiante. Talvez tenha te trazido até aqui, mas não vai te levar adiante. Então, o que se precisa fazer? Precisa entender que essa nova camada de líderes que não necessariamente querem uma patente para ser feliz e precisam daquele que eu chamo do kit frescura. Você vira o líder, você acha que você merece ter uma dose de acessórios que são aquilo que pavimenta a sua nova vida. Não tem nada disso. A gente precisa dos líderes que queiram fazer a coisa certa porque acreditam nisso. Obviamente, esses vão se destacar e acabarão tendo posições incríveis na organização. Mas aqueles que estão agarradinhos na posição e não soltam por nada, não criam opção, não abrem perspectivas, esses vão ter uma dificuldade muito grande de manter o próprio emprego. Então, eu acho que temos um caminho aberto para uma liderança que é necessária e que não necessariamente é formada por patente. O que nós vamos fazer é aproveitar o RH estratégico, que é um RH que cria e fomenta caminhos novos, baseados na formação dessa liderança, em práticas que sejam adequadas a essa nova vida, esse novo mundo, com critérios que sejam integradores, acolhedores, inclusivos, que façam com que as pessoas possam definitivamente participar e que isso seja imparcial, dentro de uma nova governança que atenda esse fluxo de retroalimentação. Então é simplesmente isso. O RH deixa de ser uma área puramente transacional e passa a ser uma área exclusivamente estratégica. É uma mudança grande porque quem faz a gestão das pessoas são os líderes. Legal. Quando as pessoas têm contato com exemplos, né, como
da Electron, onde você obviamente construiu um case muito importante, e olham para outras organizações que também estão implementando práticas relevantes, elas tendem a se acomodar na ideia de que só uma grande organização consegue implementar um modelo como esse, né? E a gente sabe que não, né? A filosofia ela pode ser aplicada tanto no ponto de vista individual, né, para a pessoa transformar a vida dela, sim, como também em qualquer organização, mesmo uma organização de menor porte. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também por onde a organização começa, né? Qual que seria o primeiro passo na sua visão para ela construir, especialmente uma organização que tem de pequeno e médio porte, que é mais carente em relação a essas referências, às práticas corporativas. Eu tenho histórico de empresas que são realmente muito grandes e que implementaram, como a Electron implementou, ou outras empresas muito grandes também implementaram, estão implementando. Felizmente, algumas delas eu tenho tentado ajudar, mas tem também empresas médias e empresas pequenas, empresas de 10 colaboradores e que estão fazendo. E tem mas muita gente fazendo na própria vida, porque os elementos são muito simples e acessíveis. A empresa pequena ou a grande ou qualquer uma ou uma pessoa só precisa acreditar de fato nela e sobretudo em alguém mais que ela, praticar essas coisas boas todos os dias e ter a humildade para melhorar o que precisa ser melhorado e depois compartilhar abertamente para abrir espaço para coisas novas. Uhum. Então, por onde que uma empresa de pequeno porte poderia começar? Uma empresa que não tem uma estrutura gigantesca, ela precisa olhar para dentro e pensar como os meus processos atuais seriam se eles levassem em conta os 4 pilares da filosofia. Como seria o meu processo de trabalho se a pessoa que executa ele acreditasse nele e praticasse por opção, não porque eu estou mandando? Uhum. E o quanto ela poderia melhorar esse processo se ela de fato estivesse vivendo nessa vida? E como a gente poderia compartilhar isso, por exemplo, com os nossos clientes? Qual a revolução que isso traria? Essa revolução que faria na minha vida e na minha margem de resultado, eu teria condição de compartilhar com essa pessoa? Com certeza. Então imagina como que a gente poderia criar o que eu chamo de ciclo virtuoso. Eu faço questão de não chamar de círculo virtuoso, apesar de que todas as vezes que se fala de círculo vicioso, o contrário é círculo virtuoso, eu penso em ciclo virtuoso, porque podem ser, na verdade, no plural, ciclos virtuosos que se repetem. Eu penso que o círculo, ele se acaba nele mesmo. Perfeito. E eu penso assim, poxa, são ciclos e a gente pode fazer sucessivos, quantos a gente quiser, desde que a gente tenha a humildade para revisitar tudo. Inclusive coisas que deram certo, mas que considerando as mudanças que a gente vive e muitas das mazelas, das crises, elas não vão funcionar mais. Uhum. Então é muito importante a gente contar com um novo caminho e sobretudo com ajuda. Fico muito feliz quando as pessoas pedem ajuda. Falo, poxa, me ajuda a encontrar esse novo caminho. O que me trouxe para esse mundo do empreendedorismo foi uma visão baseada nos meus valores. Só que as máximas do dia a dia me fizeram deixar de lado isso. Porque a vida foi tão sofrida, tão dura, que eu abandonei aquilo. E eu acho o máximo poder resgatar isso. Ou seja, essas empresas vão protagonizar mudanças incríveis. E essas empresas, elas têm geralmente poucos colaboradores. A minha meta é que elas tenham muitos, porque vão crescer fazendo a coisa certa, do jeito que elas idealizaram, com os valores que fizeram com que elas não deixassem o dinheiro aplicado e investissem no negócio. É nisso que eu tenho pensado hoje. Legal. Eu queria que você falasse desse momento que você está vivendo, né? No ano passado você tomou uma decisão importante de deixar a carreira executiva, né? Encerrar um ciclo tão vitorioso, tão próspero, para seguir o seu propósito, né? Eu acho que sem dúvida foi uma decisão corajosa, mas fruto de um amadurecimento. Sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e como que hoje você vem buscando, em parceria, né, através da Tutor e da rede de filosofia de gestão, fazer com que esse modelo, né, a filosofia de gestão, chegue cada vez a mais pessoas e a mais organizações para completar o seu propósito. Eu sempre acreditei em coisas que são relativas a propósito, que tem a ver com o que a gente de fato acredita. E eu tive uma honra muito grande de encontrar uma empresa, eu trabalhei em muitas, mas eu encontrei uma que me deu a grande oportunidade de seguir pelo que eu acreditava. E eu passei 13 anos nela. Foi maravilhoso, aprendi, testei, conheci muita gente boa,
foi um case que eu vou guardar para a minha vida inteira com muito carinho. Mas eu passei 13 anos, e foram 13 anos maravilhosos, mas eles não podiam me deixar mal acostumado. Eu estava de verdade olhando para o que mais. E aconteceu que nos últimos 2 anos eu comecei a planejar esse momento. Como eu poderia tornar exponencial tudo isso que eu fazia numa empresa? Muitas, mas muitas empresas buscaram conhecer. Nos últimos 3 anos, foram mais de 4.000 pessoas, 700 grandes empresas, mais ou menos umas 500 médias e mais de 1.000 pequenas empresas. É muita, mas muita gente me procurando todos os dias. Eu pensei, poxa, eu acho que está na hora de eu começar a fazer coisas que possam ajudar mais pessoas. Então, não é fácil. A carreira executiva, ela vicia. Eu adorava. Mas eu gosto ainda mais de poder ter uma carreira incrível, eloquente, mas muito alinhada com os meus propósitos e mais aberta. Então, o que eu estou fazendo agora é abrir possibilidades. Então, quando eu recebia 5 contatos de empresa pedindo uma ajuda antes, e eu tinha que dizer, olha, desculpa, não posso, porque eu não consigo. Hoje eu tenho recebido 50 contatos, de grandes a micro, de pessoas físicas a acadêmicos. E eu estou podendo ajudar. Aí entra um projeto que a Tutor tem me ajudado a construir, que é a nossa rede da filosofia de gestão. Por quê? Porque à medida que eu fui tendo mais disponibilidade, muita gente começou a procurar. E eu não estou conseguindo dar a atenção que eu quero para todas essas pessoas. Então nós montamos a rede de filosofia de gestão. Para quê? Para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Que isso possa ser de fato algo útil, mas também muito viável, muito prático, acessível, que esteja em todos os lugares. Então, muitas pessoas incríveis que eu já conhecia e que eu admirava pelo trabalho propositado, com uma forma de fazer que me agrada, têm se aproximado de mim. Até quero te agradecer aqui pessoalmente, você foi um grande parceiro sempre e eu tive a honra de te convidar para fazer parte dessa rede, para a gente poder dar resposta para muita gente que está procurando um novo caminho. Então, hoje, a Share é um parceiro muito legal para a gente em Campinas, que aqui nessa região, eu nasci em Campinas, eu tive que escolher com muito critério, porque eu tenho um verdadeiro amor por essa região. Eu não podia pôr na mão de alguém que eu não confiasse. Então, eu tenho essa tranquilidade de que quando as pessoas me ligam e pedem ajuda em Campinas, eu estarei com você, e isso é reconfortante. Eu não posso fazer com que essa filosofia, que é criada para ajudar as pessoas a se encaminharem na carreira, na empresa, na vida, fazer com que empresas possam prosperar fazendo a coisa certa, esteja em qualquer mão. Claro. Então eu fico muito, muito feliz mesmo. E essa rede já está em vários lugares, do Nordeste ao Sul do Brasil, e a gente tem construído uma plataforma muito boa, que possa ser prática, acessível, muito útil de verdade. Espero que continue dando certo. E a Tutor é onde eu sento todo dia para planejar as minhas coisas, planejar como a gente vai poder organizar esse ambiente, que ele continue sempre sendo favorável. É lá que eu sento para escrever meus livros, é lá eles me ajudam a organizar tudo. Eu acho que lá é uma plataforma de conteúdo que não vai parar de existir e vai continuar sendo fomentada para ajudar o maior número de pessoas possível. Maravilha. Eu te agradeço duplamente, primeiro pela confiança, né? A Share tem muito orgulho de ter sido selecionada para representar a rede de filosofia de gestão em Campinas. Com certeza o modelo foi uma das nossas inspirações quando a gente decidiu criar a empresa. A gente já tinha tido várias interações e aprendido muito nessa caminhada, e tem tudo a ver com o nosso propósito de compartilhar valor dentro do mundo de recursos humanos e ajudar organizações nessa caminhada. Então, o primeiro agradecimento é por essa confiança, e queria também aproveitar para agradecer pela sua gentileza, mais uma vez, de estar aqui com a gente, poder trocar essa experiência e poder compartilhar, né, os seus aprendizados, a sua bagagem com as pessoas que nos acompanham aí através das redes sociais. Bom, é um prazer para mim muito grande, e para você que está assistindo e conhecendo um pouco mais a respeito disso, não é difícil. Comece. E aí conte com a ajuda de pessoas que de fato possam fazer coisas boas por você
e se interessam genuinamente pelo que você está propondo para a vida das pessoas e para a sua própria, mas com vontade de fazer dar certo. Não vai ser fácil, o Luiz já mostrou aqui que realmente tem um caminho difícil, mas é muito legal quando você consegue combinar a rentabilidade com a reputação, convergindo por um propósito que faça sentido para a sociedade, para você e para todos. É um prazer participar, conte comigo sempre. Obrigado, Márcio, e até o próximo Share Minutes.